meu nome é Graziela e eu vou fazer a resenha do livro O Filho de Mil Homens. Foi passado pra gente no PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, na UFAL. O nome artístico do autor é Walter Hugo Mãe, mas o seu nome é Walter Hugo Lemos. Ele nasceu em Angola, mas ele foi naturalizado português, porque ele foi para Portugal pequeno. E o seu livro vai ser de português de Portugal. Além de escritor, ele é editor, artista plástico, apresentador de televisão e cantor. E o livro foi publicado em 2011. O livro começa contando a história de um pescador. Esse pescador, ele queria muito ter um filho. O nome dele era Crisóstomo. Queria muito ter um filho, mas como ele não era casado, e naquela época não tinha os meios que tem hoje, né, de adotar e tal, então ele não sabia o que fazer, porque ele estava procurando um filho. Todo lugar que ele ia, ele perguntava se tinha alguma criança sozinha e tal, e todo mundo falava que não. Mas aí, isso é no primeiro capítulo, mas aí depois ele encontra Camilo, que depois a gente descobre que Camilo é filho de um anã. De primeira, ele e Camilo se deram muito bem, já diziam que eram pai e filho a vida toda, que foi encontro de almas, entendeu? E aí a gente descobre que o Camilo é filho de um anã, mais ou menos no terceiro capítulo, por aí. A anã, ela era muito julgada, só porque ela era pequena, porque as pessoas tinham muitos preconceitos naquela época. Então, e ele nunca ficou sabendo que era seu pai de verdade. Camilo nunca ficou sabendo, porque a anã, ela queria muito amor, mas como ninguém queria ela teve que se contentar em dormir com alguns homens da vila. Então, quando ela ficou grávida e foi pro médico para fazer o parto e tal, ela deu uma lista de 15 possíveis pais para o médico, porque ela não sabia exatamente quem era o pai, porque ela havia dormido com quase todos os homens da vila. Aí, quando Camilo nasceu e Ana morreu no parto dele, o velho Alfredo, que era um homem que tinha acabado de perder sua mulher, e a mulher já tinha perdido um filho, então ele não tinha nenhum herdeiro. O velho Alfredo pegou o Camilo para criar. E aí, ele já era velho, ele já estava debilitado. Quando o Camilo tinha mais ou menos 14 anos, ele morreu. Então, o Camilo ficou sozinho novamente e acabou achando esse pescador. Aí conta também a história da Isaura. A Isaura era uma mulher que queria muito casar, porque ela já estava ficando velha, ela não se achava bonita. E aí ela foi enganada por um homem que só queria levar pra cama. E aí quando levou pra cama, ele fugiu. E depois, já que a sua pureza não estava mais intacta, ela acabou aceitando se casar com um homem, que todos diziam que era maricas, que naquela época significava que o homem era gay. Acabou aceitando se casar com ele, e na noite de núpcias ele fugiu e passou muito tempo fora. Depois de um tempo que ele tinha fugido, que ela já tinha desistido, que ele ia voltar, ela acabou encontrando com o Crisóstomo, porque Crisóstomo não ligava mais se ele tinha um amor ou não, porque ele já se sentia completo com o Camilo. Mas aí o Camilo queria muito que eles construíssem uma família, queriam que ele tivesse uma mãe e tal. E aí, pronto, ele pediu, assim, sentou na areia, no canto que ele sempre sentava, no mesmo canto que ele tinha pedido por Camilo. Ele sentou na areia e pediu por uma mulher boa. E ele encontrou Isaura no mesmo lugar que ele havia pedido, na praia. Só que Isaura estava teoricamente casada, né? Então, quando o homem maricas voltou, ele falou com Isaura e tal, e eles acabaram se divorciando porque Isaura estava
apaixonada pelo pescador e não era um casamento legítimo, né? Já que o homem era gay. Mas como o homem tinha brigado com a sua mãe, Matilde, ele não tinha onde morar. Então ele não ficaria na rua, né? Isaura, que pegou afeição pelo homem. Ela não gostava dele como outra coisa, mas pegou afeição por ele, sabe? Eles ficaram amigos. E aí ficou morando ela com o homem Maricas. E aí também teve a história de Matilde, que é a mãe do homem Maricas, que todo aquele processo de aceitação e não aceitação do filho, que ela amava muito ele, porque naquela época, quando uma pessoa era gay, eles matavam, eles faziam qualquer coisa, expulsavam de casa, mandavam embora, mas ela não fez isso, sabe? Ela teve a esperança, porque ele se casou com Isaura, que ele ia melhorar, né? Entre aspas. E aí, depois disso, Matilde tinha uma companheira, que no caso trabalhava pra ela, né? Que era Rosinha. E Rosinha tinha uma filha que ela amava muito o pai dessa filha. Só que o pai da filha não dava valor pra ela, não queria assumir ela, mesmo depois dele já terem tido uma filha. E aí ela acabou se casando com um velho. Aí nesse processo, quando ela tava morando com o velho, já antes de casar, no caso, o pai da filha dela, o Rodrigues, ia visitar ela, porque o velho tinha aceitado que ela desse cornos, no caso que ele levasse Gaia, entendeu? E aí aconteceu que no dia do casamento dela, ela morreu, porque teoricamente ela estava bêbada, cambaleou e caiu por cima de uma galinha que ela tinha matado para fazer a ceia do casamento dela. E aí aconteceu toda essa história, a menina ficou órfã, só que aí Matilde, que já tinha afeição pela menina, que já tinha convivido com a menina na casa dela, não é mesmo? E aí pegou a menina pra criar. E aí depois que ela pegou a menina pra criar, ela tinha voltado esse amor, assim, de filho, porque ela amava muito, muito o homem Maricas, que o nome do homem Maricas é Antonino. Ela amava muito o Antonino, ela gostava muito, mas como as pessoas tinham muito preconceito nessa época, ela ficou muito triste, assim, porque teve que expulsar ele de casa, porque o povo tava falando muito dele e tal. E aí, pronto. Aí eles se juntaram, todo mundo se juntou, foram pra um banquete na casa de Crisóstomo, né, que agora Crisóstomo tava morando com Isaura. E aí ficou morando Crisóstomo, Isaura, Antonino, que é o Maricas, e Camilo, que é o filho dos dois. E também morava o boneco, que o Crisóstomo, ele havia adotado um boneco antes de achar Camilo, pra substituir um filho, porque ele tava muito solitário. Ele ficava muito sozinho. Todos nessa história perderam alguém. O Camilo perdeu sua mãe de primeira, que ele nunca conheceu, e perdeu o seu avô, que se chamava Velho Alfredo. A Isaura perdeu sua mãe Maria, que tinha um problema com o sotaque, e não explica muito bem a doença da mulher, mas fala sobre o sotaque e que a mulher morreu. O Crisóstomo perdeu seu boneco, né, que era considerado um filho, porque ele deu esse boneco à menina, que era a filha da Rosinha, que no caso tinha ficado com a Matilde após a morte da Rosinha. E Matilde perdeu seu filho, que mesmo não tendo perdido de verdade, ela achava uma perda, né? Porque, enfim. Então, a minha opinião sobre o livro é a seguinte: eu achei esse livro maravilhoso. No começo, eu achei muito confuso, porque cada capítulo fala de um personagem. Aí você fica, oxe, nada
tava se conectando, assim, no começo. Eu não tava conseguindo entender a conexão que cada personagem tinha um com o outro. Porque no começo fica meio confuso. Só que aí, conforme você vai lendo, você vai vendo que realmente tem conexão. E no final, todos os personagens se conectam. Então, eu não acho que tem um personagem principal, porque todos os personagens têm a sua participação grande na história. Cada personagem tem o seu capítulo, praticamente, né? E eu não acho que tem personagem principal, mas eu acho que ele é mais focado no falar da família. Porque qual é o conceito de família? Nessa história, não é uma família em si. Não tem laços consanguíneos. Mas sim tem o amor. Por quê? Camilo amava muito seu pai, que era o Crisóstomo. Mas ele não tinha laços consanguíneos. Crisóstomo amava Isaura, que também não tinha laços consanguíneos, mas virou sua mulher. Mesmo ela estando casada antes com o Amaricas. E aí, Isaura virou mãe de Camilo. Camilo virou primo de Mininha, que era a filha de Rosinha, mas estava sendo criada pela Matilde. Que a Matilde era a mãe do Amaricas. E aí virou todo mundo uma grande família. O Amaricas, a Matilde, a Mininha, o Camilo, o Crisóstomo, a Isaura. Esse livro é maravilhoso. Ele é muito crítico. Ele critica muito o preconceito, critica como as pessoas veem a família. Porque a família não é só laços consanguíneos. Também é o amor, a amizade. Também é isso. Então, Victor Hugo Mãe, ele pegou muito nessa parte e acertou muito nessa parte. A escrita dele é maravilhosa. Então, é isso. Obrigada.